dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, costumeiramente às 9 horas, 9 em ponto. E aqui estamos nós na Remanescente Cristã Filadélfia para dar início a mais um culto de adoração, mais um culto de celebração da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Amém? Com muita alegria, satisfação, com sentimento de gratidão em nossos corações, nós assim nos reunimos para celebrar aquele que é a nossa esperança, aquele que é a nossa razão de viver, é aquele a quem a Remanescente Cristã Filadélfia tenta copiar os passos, porque nós temos um guia, nós temos um norteador, e o nosso norteador é o Senhor Jesus Cristo e a sua palavra. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, versos 7 em diante. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia: assim diz aquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, sim, farei que venham adorar, prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação, à perseverança, eu também te guardarei, da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Vem sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Algo de maravilhoso ao vermos na palavra de Deus, quando abrimos a palavra de Deus, abrimos a mente de Deus, e Deus começa a conversar conosco, Ele toca no nosso espírito, porque a palavra que procede da sua mente está escrita neste livro, e quando assim nós permitimos que ela entre pelos nossos olhos através da leitura ou ao ouvir a palavra de Deus, ela vai promovendo certas orientações, edificações, reorientações. E algo muito importante que foi sempre exortado por todos os grandes profetas, vamos citar o exemplo de Moisés, vamos citar o exemplo de Josué, vamos citar o exemplo do salmista Davi, quando disse: a tua palavra escondi no meu coração para eu não pecar contra ti. Vemos mais adiante o Senhor Jesus Cristo dizendo que tantas coisas poderiam passar, mas as suas palavras jamais haveriam de ser apagadas. Vemos a instrução do apóstolo Paulo ao bispo de Éfeso: jovem Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então vemos a importância da manutenção da nossa vida espiritual e da nossa vida moral com a palavra de Deus. Temos que dedicar momentos de devocional, lermos a palavra. Eu estava conversando com uma pessoa muito humilde essa semana, mas a pessoa estava aflita, e nós fomos lá na casa da pessoa, oramos, a pessoa acalmou. Depois que você citou a palavra, agora eu estou mais calma. É assim que é a palavra. Não é o pastor Fernando que tem poder, mas é a palavra pronunciada com fé que levanta o enfermo. E a oração de fé levantará o enfermo. Assim nos diz a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando entra pelos ouvidos, quando ela entra pelos olhos, ela vai promover uma revolução. Ela vai promover cura. Ela vai promover a libertação. Como diz o nosso presidente: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade rompe com as cadeias da mentira, com as cadeias das trevas. A mentira pode ser bem grandona, mas vai chegar lá na frente, ou no momento certo, esta mentira vai se desmontar, porque ela não pode se alicerçar. Por isso que Satanás caiu de lá de cima. De lá ele foi derribado, de lá ele foi expulso. Porque ele é o pai da mentira, dissuade as pessoas, persuade as pessoas com a mentira. E quando nós pensamos nesta
nesta grande ferramenta para se vencer na vida, que é a palavra de Deus, nesse grande instrumento de batalha espiritual e de sobrevivência, que é a palavra de Deus, nós vemos que alguns descuidos ao longo da história, por não obedecer a palavra que entra pelos ouvidos, trouxe consequências gravíssimas. Veja o exemplo de Adão e Eva. Note que Adão foi colocado como cabeça e Eva como a sua adjuntora. Com certeza, após que a situação da criação da mulher, Adão encontra, quando ele acorda, Deus ali lhe mostra a sua mulher, quem vai ser a sua adjuntora, ele passou a mostrar, a caminhar com ela, a namorar ali no jardim, e ele começou a passar para Eva as instruções que deveriam ser obedecidas. Ó Eva, você pode comer qualquer fruto do jardim. Me ajuda aqui, tá? A gente vai colocar o nome nos bichinhos. A gente vai administrar o jardim que o Senhor colocou sobre a minha incumbência. E ele passou as orientações, somente aquela árvore. Nós não podemos nem chegar perto. Não coma, não toque. Né? E é incrível, né? Por isso que os homens sentem muita atração pelas mulheres, porque as mulheres foram tiradas do lado do seu coração. Né? E a Eva foi seduzida, a Eva foi enganada. Um discurso acabou persuadindo Eva a pensar que ela poderia ser maior que o homem e ser como Deus. Ou seja, o mesmo sentimento de orgulho que Satanás sentiu por ser o maior de todos os anjos, a criatura mais exaltada lá no céu, ele estendeu esse orgulho no coração da mulher e no coração do homem, para que eles também se sentissem como Deus. É um negócio mais profundo que eu não quero trabalhar aqui hoje, vou usar um salmo depois. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: vós sois deuses. Existe todo um conhecimento de profundidade dentro desta frase do Senhor Jesus Cristo, que eu não vou abordar agora, mas é algo que o Satanás sentia muita inveja, porque o homem foi criado à sua imagem e semelhança, a imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Então vemos que por não obedecer a palavra, a orientação que entrou, foi acessada, foi transmitida aos ouvidos de Adão, as sequelas foram terríveis. Em efeito dominó, esta maldição da morte, da inclinação para os pecados, a propensão a adquirir doenças, foi algo inerente desde o primeiro Adão que pecou até chegarmos aos nossos dias. Eu que estive levando meu pai para fazer uma fisioterapia, eu vi a situação de muitas pessoas ali que estão, de certa forma, receberam ali, estão com doenças, estão com problemas em articulações, estão com problemas de saúde por não obedecer uma regra de vida saudável, viver uma vida negligente, ou às vezes até por próprio acidente. Vemos pessoas debilitadas. Então vemos que por não obedecer a palavra, as pessoas podem encontrar e ser acometidas por doenças e implicações do pecado. Vemos a orientação, tão logo os patriarcas foram surgindo, tão logo vemos o belo exemplo de Enoque, que andava com Deus. Enoque andava com Deus e ouvia a orientação pessoal de Deus sendo transmitida a ele. Algo maravilhoso a ser contado. Se encontram alguns documentos históricos que Enoque, ele andava com Deus, recebia orientação de Deus e ele pregava a palavra de Deus. E na sua época, a palavra de Deus encontrou muita hostilidade daqueles que já haviam sido controlados por Satanás. Alguns apontam até um grande tipo, por meio desta história, um grande tipo da Igreja de Cristo, da igreja pregadora, da igreja missionária, da igreja evangelista. Conta-se num dia em que ele exortou com tanta veemência a palavra de Deus e o arrependimento dos da sua geração, a turba enfurecida avançou contra ele com o intuito de destruir, de acabar com a voz dele. Algo semelhante aos dias de hoje, né? Nós falamos a palavra de Deus e grupos extremistas, como islâmicos, esquerdistas, querem calar a boca da igreja. Você não tem direito de falar nada.
e vieram para cima de Enoque com o intuito de acabar com a vida dele. No momento que aquela turba veio para destruir a vida de Enoque, ele foi arrebatado. Por isso que ele é um tipo humano da igreja evangelista, da igreja que prega a palavra de Deus. E vemos Moisés instruindo a sua própria vida, instruindo ao povo, se obedecer dos estatutos e os mandamentos que hoje eu vos ordeno. Vocês serão cabeça e não cauda. Então, obedecer a palavra de Deus é algo muito importante nos dias de hoje. Porque nós mostramos que amamos a Deus, nós demonstramos ao mundo que somos diferentes quando obedecemos. Quando todos vão no fluxo do caminho deste mundo, nos costumes deste mundo, nas práticas do pecado, nós andamos na contramão do curso deste mundo. Muitos vão lá e fazem tatuagem. Tem até um pastor ensinando a fazer tatuagem da internet, algo muito interessante. Começa o vídeo dele dizendo assim, falando sobre tatuagens, pregando uma série de controvérsias acerca de tatuagem, e ainda fala no vídeo no final eu vou dar um presente para você. E aí você pensa que vai ser alguma promoção na livraria dele, ou alguma coisa. Não, era ele filmando a tatuagem que foi feita no braço dele, recomendando os crentes a fazerem tatuagem. E ele fez um símbolo da flor de lis, um símbolo esotérico, né? Os maçons sabem muito bem o que é a flor de lis, né? A representatividade da flor de lis. E o pastor ensinando aquilo lá, né? O que é isso, né? Falta do conhecimento da palavra de Deus. Deuteronômio, Levíticos 19, 28 nos diz claramente: não farás marca alguma na tua pele, não darás golpe algum na tua carne pelos mortos, nem farás tatuagem alguma na tua pele, pois eu sou o Senhor teu Deus. Quem destruir o templo do Espírito será destruído por Deus. Nós temos que ver a lei e a graça, a Bíblia como palavra de Deus e como um todo, como orientação para as nossas vidas, de vida espiritual e de conduta de sobrevivência nessa terra. Vemos Josué também obedecer a palavra de Deus. Vemos que ele recebe a instrução de Deus. Medita nas Escrituras de dia e de noite. Se você obedecer, você será um vencedor como Moisés. Obedeça a palavra. Nem que você sofra as implicações da prática da justiça, que é muitas vezes as sequelas, a hostilidade do mundo. Obedeça a palavra de Deus. Vemos os profetas, vemos Samuel. Samuel conclui ali no seu primeiro livro, capítulo 12, antes de morrer, ele se torna um grande mediador do poder de Deus e ele põe à prova todos os príncipes e fala: encontrem em mim se eu agir com corrupção, se eu agir com partidarismo, se eu agir com corrupção. Minha casa se corrompeu, mas eu servi ao Senhor desde o ventre, sou nazireu até hoje, meus cabelos nunca foram cortados. Homem consagrado, homem que no fim dos seus dias invocou trovões, invocou o poder sobrenatural de Deus, e o poder sobrenatural de Deus veio honrá-lo diante do seu discurso, diante da sua integridade. Vemos o Senhor Jesus Cristo cumprir a palavra de Deus. Vocês querem me matar? Destruam esse templo, e ao terceiro dia meu Pai o refará de volta. O Senhor Jesus a todo instante cumpria as Escrituras, cumpria a palavra de Deus, mostrando que Deus honra a sua palavra, Ele vela e zela a sua palavra para cumprir, porque Ele conhece o princípio, o meio e o fim. Antes que as coisas aconteçam, o Senhor já sabe. Ele é onisciente, Ele é onipotente. Algo aonde eu queria chegar, nós vemos essa orientação à igreja de Filadélfia. Vemos aqui que a igreja de Filadélfia era uma igreja que obedeceu a palavra de Deus. Nós somos feitura nova em Cristo Jesus para a prática das boas obras. E aí de repente surgiram falsos mestres, alguns dos que aceitaram a Cristo e não puderam permanecer com o Senhor Jesus e na fé se corromperam, como Demas, como Cerinto e tantos outros gnósticos, se corromperam, estavam infiltrados dentro da igreja, não conseguiam obedecer a palavra porque não pediram o essencial. E recebereis poder ao descer sobre vós. Para vivenciar a palavra, para obedecer a palavra, nós precisamos de poder, o poder do Espírito Santo.
Então esses falsos mestres que se corromperam dentro da casa de Deus, eles não buscaram o poder do Santo, o poder do Santíssimo, do Espírito Santo. E a igreja de Filadélfia estava ali firme na prática das boas obras. Continuava crendo no Deus invisível e continuava praticando as boas obras. Ou seja, aquele mundo de trevas, aquela república onde eles estavam ali na região de Filadélfia, repleta de paganismos, de deuses sendo cultuados, de imoralidade sexual sendo praticada, mas aquela igreja continuava firme, adorando ao Senhor, servindo com integridade, lendo a palavra, ouvindo a orientação, buscando o poder do Espírito Santo e exercendo as boas obras. Essa igreja, dentre todas as 7 igrejas que recebem cartas, é a que se mantém mais firme e resignada, ou seja, longânime, ela se mantém resiliente, ela se mantém firme e íntegra na prática da justiça e das boas obras. É por isso que ela inspirou o nome da nossa igreja, Remanescente Cristã Filadélfia. Então vemos algo de importante que o Senhor nos ensina aqui, a nós recebermos essa orientação da palavra de Deus e colocá-la em prática, vivenciar essa palavra, vivenciar o que ela, assim, produz em nosso coração. Não colocá-la na prateleira e deixá-la de lado. Ah, todo mundo faz desse jeito, se eu fazer dessa forma como Cristo ensinou, eu poderei receber retaliações, as pessoas eu vou perder as amizades, e como é que eu fico? A escolha é sua. Aquele que quiser vir após mim a cada dia, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz, tomar a responsabilidade da cruz, tomar a responsabilidade da palavra de Deus que foi inserida pelos nossos ouvidos e assim carregarmos a cruz. Porque as coisas que possamos conquistar nesse mundo são efêmeras. Elas terão as suas implicações. Se for adquiridas com justiça ou com injustiça, tudo caberá um prêmio, tudo caberá um salário. Os pecados que foram praticados, eles encontrarão com certeza lá na frente ou num período determinado da sua história, eles trarão a sua fatura para você pagar. Algo importante que a fatura desses pecados que nós cristãos pagamos já foi paga na cruz do Calvário. Você que está aí dentro de um presídio ouvindo essa mensagem, pastor Fernando, eu fiz um monte de coisa errada, desviei do Senhor, minha mãe era crente, orava por mim, eu entrei para a vida de crime, de roubo e eu estou dentro da cadeia. Jesus pagou o meu preço, sim, ele pagou na cruz do Calvário o preço dos seus pecados. Só que existe uma diferença de você que é cristão e está dentro de um presídio, de você que é cristão que está sofrendo a consequência de um pecado. Tudo aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Algo que difere você, que está sofrendo a consequência de um pecado, de uma pessoa do mundo, é que o mundo segue inconsequentemente praticando seus pecados em direção à morte eterna, porque não houve remissão dos pecados, não houve justificação no sangue de Cristo. Mas para você que cometeu o pecado e penitentemente você pede perdão, e mesmo que você esteja cumprindo pena ou sofrendo a consequência, saiba que a tua alma foi justificada. E o que é ser justificado? Você foi tornado justo. Há algo em Colossenses que vocês vão aprender de forma melhor hoje, no Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo fala que nós devemos buscar em prioridade, no capítulo 3 da carta aos Colossenses. Deve ser uma prioridade, uma urgência, buscar a justiça que há no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, a justiça que há no sangue que purifica o nosso pecado e a justiça da orientação da sua palavra para o nosso viver. Você é santo, você é justificado, tão somente se você crer que Ele é o Senhor e Salvador da tua vida. Prova maior que esta, aquele criminoso arrependido, nos seus últimos instantes de vida, recebeu a salvação, o acesso ao reino eterno do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, nós te amamos, te adoramos e te engrandecemos.
A remanescente cristã Filadélfia se reúne essa manhã para te adorar, para te celebrar, para te engrandecer. Eu te suplico, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, justifica-nos, Pai Santo, pois reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos a nossa falha, reconhecemos que somos pecadores. Invocamos o poder do Espírito Santo para buscar a Tua face, para buscar a santificação. Seja queimando todo o mal, toda a impureza que há em nós. Nos santifica, nos coloca na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Visita, Pai Santo, os que clamam por cura. Visita, Pai Santo, os que clamam por salvação nessa manhã. Visita este que chora e consola. Visita este que pede orientação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que toda força do mal, toda força operante do mal, seja afugentada agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim, a Igreja de Cristo, a remanescente cristã Filadélfia, celebra e adora o Deus Altíssimo, o Senhor Jesus e o Santo Espírito. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, adore, exalte e engrandeça ao Senhor Jesus nesta manhã. O nosso Rei, o Senhor Jesus, ressuscitou. Deus abençoe a tua vida.